A paz do Senhor, irmãos, estamos começando o nosso momento de culto, onde nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, vamos refletir um pouco na palavra do nosso Deus. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco, para nos orientar, para nos direcionar. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está querendo revelar algumas coisas para nós, para mim e para você, para que nós possamos nos alinhar, nos ajustar sempre aos seus desejos, visto que nós tendemos sempre a sair, a não ir para a direção que às vezes o Senhor aponta para nós, que o Espírito aponta. Nós tendemos sempre para a nossa carne às vezes quer se levantar e a gente tem que lutar. É uma grande luta entre a luz e as trevas, entre o Espírito e a carne. Mas eu tenho certeza que acho que Deus com certeza estará falando conosco. Em algum momento o Senhor vai revelar algo importante para a sua vida e vai ser uma bênção para todos nós. Mas antes eu gostaria de meditar, ou aliás, eu gostaria de orar com você e nós depois fazermos uma leitura da palavra. Amém? Senhor, nós te damos graça por estarmos juntos agora e vamos separar esse tempo para poder meditar um pouco nas tuas coisas. Quero te pedir, Senhor, que a tua graça esteja sobre nós, esteja sobre mim, esteja sobre todos os meus irmãos, sobre todos os que estão ouvindo, para que nós possamos compreender, entender, perceber tudo aquilo que o Senhor quer revelar a nós através das tuas verdades. Que nós possamos amar a tua verdade, que nós possamos ser filhos teus obedientes. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 16, versículo de número 9. E eu gostaria de compartilhar algo com vocês que esse versículo vai nos apontar, ok? Você abriu aí na sua Bíblia? Provérbios 16, versículo 9. E diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vou repetir. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Esse texto, algum tempo atrás, nós ministrando nos nossos dias de ensino e de meditação, de reflexão, esse texto foi a ponte para nós partirmos para uma visualização, uma visão das nossas vidas. O texto fala que os nossos corações, o coração do homem traça o seu caminho, considera o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. Deus sempre quis e sempre vai desejar dirigir os nossos passos. Nos baseando nesse texto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também lá em Isaías, capítulo 46, verso de 9 a 10, para que nós também, junto com esse texto e com outros, possamos traçar um caminho, traçar uma direção, traçar um mapa para as nossas vidas. Na realidade, o Senhor sempre preparou tudo para nós. Ele sempre preparou o caminho para que nós pudéssemos andar em todas as áreas das nossas vidas, sejam elas pessoais, sejam elas familiares, sejam elas profissionais, sejam elas espirituais ou congregacionais. O Senhor sempre apontou o caminho, o Senhor ele sempre mostrou, ele sempre se revelou, ele sempre olhou para o homem e viu que o homem não tinha condições de traçar os
seus caminhos, que os nossos caminhos com certeza nos levariam à morte, que os nossos caminhos nos levariam a perdas, que os nossos caminhos não fariam com que nós mesmos errássemos os alvos, mas quando nós olhamos para aquilo que Ele revela para nós, para aquilo que Ele orienta o homem, para aquilo que ele aponta para o homem, nós sempre vamos encontrar o caminho que Ele deseja para nós. E o desejo de Deus sempre tem a ver com vida, sempre tem a ver com o outro, sempre tem a ver com nós mesmos, com o nosso próprio bem-estar, com o desejo dele e a manifestação, a realização dos grandes desejos de Deus para o homem, para toda a humanidade. Considerando então esse texto de Provérbios capítulo 16, que nós podemos até considerar os nossos caminhos, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Eu quero convidar você a ler comigo Isaías 46, versículo 9 até o 10. E diz assim na Isaías 46, verso 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Glória a Deus. Cara, que coisa gostosa de se ouvir. Como é bom ouvir Deus falando que se preocupa conosco. Que na realidade esse texto de Isaías, e se você ler novamente, você vai ver, Deus está preocupado com você, em outras palavras. Porque ele diz assim, olha, lembrem-se das coisas que passaram, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio, que revelo, que mostro o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E eu vejo aqui, irmãos, o grande amor de Deus olhando para nós, falando assim, olha, preste atenção em tudo que eu falo, preste atenção em tudo que eu tenho dito a vocês. Eu sou Deus e não há outro. Ele já se revela como um Deus todo-poderoso e único, que não há semelhantes a Ele e que desde o princípio aponta, que tem anunciado o que há de acontecer, mas para quê? Desde a antiguidade, Ele anuncia as coisas que ainda não aconteceram. Por quê? Ele anuncia para que nós possamos andar, para que nós possamos seguir. Ele aponta, Ele dá o sinal para nós, para que nós possamos caminhar. Me lembro que há muitos anos atrás veio um pastor na nossa igreja, o pastor Rony Vitorelli, e ele, na ministração dele, ele falou que a nossa vida é como se fosse uma grande estrada. E que nessa estrada, como nós encontramos nas estradas onde nós passamos, nós temos lá as placas, as sinalizações, e se nós sairmos daqui de Santos e quisermos ir para o outro lado do nosso estado, ou se mesmo quiser atravessar a nossa nação, o nosso país, nós vamos ter sinalizações. Sinalizações que vão nos orientar com cuidados, cuidado, curva perigosa, cuidado, vento lateral, cuidado, caminhões pesados, cuidado, animais atravessando a pista. Também vão apontar direções, olha, vai por aqui, continua nessa direção, ande nessa direção. Permaneça numa velocidade permitida, não ultrapasse os limites. Essas sinalizações são dadas por Deus para que nós possamos chegar nos nossos destinos, chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. Ele aponta caminhos para nós, Deus nos dá um mapa, Deus desenhou uma rota para nós. Ele colocou caminhos para nós, essas rotas, essa direção, esse caminho, esse mapa para a nossa vida, para a sua vida,
É a palavra dele. É o plano dele, é a vontade dele, é quando você fica dentro daquilo que Deus quer, o plano dele para a sua vida é o que vai fazer nós vivermos felizes, nós vivermos sendo bem-aventurados, estarmos dentro das sinalizações, estarmos dentro daquilo que Deus proporciona de caminho para nós. Ele fala assim: ande nesse caminho, faça essas coisas. E o final, irmãos, é que nós vamos chegar nos destinos. Assim como nós pegamos uma estrada e chegamos nos nossos destinos, assim como nós pegamos um avião e chegamos nos nossos destinos. Isso é importante, né? Onde Deus quer que nós estejamos. Esse destino nada mais é do que o desejo dele para mim e para você. Sabe, nós às vezes nos confundimos bastante. Nós às vezes colocamos coisas nos lugares que não é para serem colocados. Por exemplo, no próprio texto de Provérbios que nós lemos, nós consideramos, nós traçamos os nossos caminhos, mas só que é Deus que dirige os passos. Nós não vamos, o lugar melhor, o lugar certo, o lugar onde Deus quer, quem traça é Ele, não sou eu. Quem traça é Ele, não é você. Não somos nós não temos esse poder, nós devemos estar debaixo das orientações, nós devemos estar debaixo das sinalizações, do anúncio que Ele tem dado, Ele tem anunciado para muita gente. E quantas vezes, irmãos, Deus anuncia algo para nós, ele aponta o caminho para nós, mas nós insistimos em não estarmos naquela direção, ou não insistimos a não obedecer aquele anúncio, aquele aviso. E sabe o que acontece? Nós mesmos sofremos, porque os nossos caminhos vão sempre levar à morte. Nós não temos a vida nas nossas mãos. Nós sempre temos que entender uma coisa: quem tem o poder é Deus. Não há outro Deus igual a Ele. Não há outro semelhante a Ele que prepara o caminho. A vinda do próprio Senhor Jesus foi preparar. Deus preparou a vinda de Jesus para que hoje eu e você tenhamos um caminho que é de verdade e vida. E o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 14, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho, irmãos, é Jesus. Esse caminho, e eu quero que você entenda que esse caminho, Jesus, não é um caminho de um homem, um caminho de reconhecer somente uma pessoa como sendo filho de Deus. De crer que Jesus é o Filho de Deus e de acreditar que Ele é Filho de Deus, porque até os demônios creem e tremem. Não é uma questão de crer, é uma questão de entender, é uma questão de viver, é uma questão de conhecer, é andar nele. Não é ter Jesus como uma figura, como uma pessoa, um homem, um filho de Deus, mas sim ter o Senhor Jesus como o caminho para a sua vida, como o verbo, como a palavra que Ele é. Ele é o verbo, e o verbo se fez carne. Ele é o verbo. Então a gente pega esse verbo, essa pessoa Jesus, esse filho Jesus, esse homem Jesus, esse filho de Deus Jesus, e a gente transforma ele no verbo da sua palavra e andamos nele. E quando nós andamos nele, nós podemos dizer que nós estamos no caminho certo. Nós podemos dizer que nós estamos seguindo o plano dele. Esse é o mapa que nos dá a orientação. Esse é o mapa que nos revela a vontade de Deus. E essa vontade dele, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não existe um homem sequer que tema a Deus, que ame a Deus, que siga os caminhos do Senhor, que entende os sinais, os anúncios que o Senhor tem feito desde a antiguidade, e que o ande neles, que seja desamparado, que fique à mercê
Olha, irmãos, nós podemos passar por momentos difíceis, como talvez nós estamos vivendo um tempo de crise, como nesses dias. O panorama que estamos vivendo. Mas, irmãos, tudo passa. Tudo passa. Esse momento ruim para nós, esse momento ruim para a nossa nação vai passar, e em nome de Jesus, vai passar rápido. Em nome de Jesus, nós vamos clamar, vamos orar, vamos pedir a esse Deus que nós conhecemos, para o Senhor, abrevia o tempo da morte, abrevia o tempo dessa praga, mas ele acaba. Sabe, irmãos, vai acabar, em breve acabará. Olha, a tristeza, ela dura uma noite, mas, diz a palavra, pela manhã a alegria vem. Sabe, quando Jesus fala assim, olha, você pode entrar no barquinho e enfrentar uma grande tempestade, e o Senhor sabe que você está na tempestade, Ele é Deus e não há outro semelhante a Ele, e Ele sabe que você está na tempestade. Sabe uma coisa? Uma hora Ele vai sair do seu lugar e vai ao seu encontro, nem que seja por cima das águas, como aconteceu com os nossos irmãos do passado. E a tempestade vai passar. Nós vamos ver a glória do Filho de Deus. Nós vamos ver que Deus, quando tem planos na vida do homem, Ele garante que nós chegaremos aos finais. Isso é importante que nós entendamos. Crise, todos nós vamos passar, e a igreja sempre passou. Pragas, todos nós vamos passar, e a igreja do Senhor pelos séculos tem passado. Guerras nós vamos passar, e sabe uma coisa? Os nossos irmãos do passado também passaram por guerras. Eu quero falar uma coisa para você. Todos eles passaram por ela e viram o fim delas. E nós também vamos ver. E o melhor é que quando nós traçamos, seguimos esse mapa, nós vamos ver o final que Deus deseja para nós. O final que Deus... sabe o texto de Jeremias? Eu bem sei os planos que tenho para vocês. Planos de paz. Mas sabe, irmãos, quando vem a paz? Quando termina a guerra. A paz, ela não vem. Ela só aparece quando acaba o conflito. Quando acaba os problemas. E então é importante nós entendermos que Deus colocou um mapa. Ele colocou um anúncio. Ele colocou um caminho que nós devemos andar. E sabe uma coisa? A vontade de Deus deve ser os parâmetros da nossa vida. Aí eu posso falar para você que quais são as vontades de Deus, irmãos. As vontades de Deus são tantas. Os desejos de Deus são tantos para nós. Deus quer realizar tantas coisas através da sua vida. Deus quer fazer tantas coisas através das nossas vidas, através da minha vida, através da sua vida, através da vida da sua igreja. E isso é maravilhoso. Mesmo o mapa, essa rota estando pronta, mesmo estando tudo traçado, as sinalizações sendo colocadas. Mas sabe uma coisa, irmãos? Mesmo tendo esse mapa todo pronto, ele nos revela o destino final. Como disse, os planos de Deus para nós são planos de paz. O Senhor Jesus fala assim, eu sou o caminho, e nesse caminho tem verdade, nesse caminho tem vida. Eu posso entender que no final desse caminho nós vamos ver vida. Ele nos mostra o mapa, ele nos revela o final dele. Aliás, qual de nós saímos sem direção? Quando saímos dos nossos lares, geralmente temos direção para ir. Hoje mesmo eu saí, a direção da minha saída foi no mercado, eu fui ali pagar uma conta, eu tracei um plano para passar na igreja. Eu não saí sem destino hoje. Eu acho que ninguém sai sem ter um destino. A gente sempre tem um final. A gente sempre quando nós saímos dos nossos lares, quando nós traçamos um caminho, sempre tem um fim, cara. Ninguém traça um caminho sem fim. Nós temos um final.
O Senhor também, o mapa dele, mesmo estando pronto, ele nos mostra revela somente o final dele. Ele mostra para nós que existe um fim. O fim é bom. O final que Deus sempre propôs para os seus, sempre foi um final muito bom, sempre foi um final maravilhoso, sempre foi um final que vai trazer vida. Olha, o final que Deus tem proposto para nós são finais de paz, o final que Deus tem proposto para nós são, como nós falamos até domingo passado, bem-aventurados pacificadores. Olha, o justo vai ter esse final, esse aqui vai ter esse final. Todos nós sabemos o final. O final de Deus, na realidade, o contexto final é que Deus quer que nós vivamos com Ele a eternidade, que nós estejamos ao seu lado, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Nós sabemos o final. O negócio é que Ele não nos diz os detalhes desse mapa, dessa rota. E aí que às vezes nós podemos nos perder e temos que ter cuidado e temos que nos atentar para esses detalhes, porque às vezes a gente pensa que o caminho vai ser todo perfeito. Que às vezes a gente pensa que a estrada ela vai ser aquele tapete, não vamos ter buracos, não vamos ter incidentes, não vai furar o pneu, não vamos ter um problema mecânico. Né? Nós às vezes pensamos que aquele voo ele vai chegar no final e nós não vamos passar nenhuma intempérie no ar e não vai ter nenhuma coisa assim. A gente traça nossos planos sem pensar que às vezes assim, ele não vai surgir nada. Nós não queremos que surja nada. Na realidade nós não queremos isso. Mas na realidade, nas nossas vidas, nós não sabemos os detalhes como vai rolar. Como vai acontecer, o que vai acontecer no meio do caminho. E nesses momentos é que nós temos que estar sempre bem focados no mapa e no final, irmãos. O final é o mais importante. Final é o mais importante. Não adianta você começar e não terminar. Não adianta você dizer que aceita e acabar no final perdendo tudo. Perdendo a vida. Não adianta você chegar, levantar a mão e falar assim, eu quero Jesus, eu aceito Jesus, e no meio do caminho você parar, você desistir, você afrouxar, você não permanecer firme, você não permanecer fiel, você não permanecer leal. Não adianta. Nós temos que permanecer firmes, fiéis. Nós temos que permanecer na rota, permanecer no caminho. Esse caminho está cheio de vontades de Deus. Nesse caminho está cheio de desejos de Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós vamos ter que fazer paradas na nossa rota. Nessa rota vamos ter que abastecer as nossas vidas. Parar um pouco da nossa corrida natural e terrena para nós nos abastecermos espiritualmente, darmos tempo para nós nos alimentarmos. Sabe o que acontece? É que muitas das vezes a gente acaba parando de vez porque a gente não para abastecer. E aí você vai parar, às vezes, no meio do caminho, quando não tem posto para abastecer. Vejam só que coisa, né, cara? Que coisa. Hoje nós estamos vivendo um tempo de restrições, onde até mesmo a igreja não está podendo ser aberta, com toda a razão, com todos os cuidados que precisamos ter. A gente até entende que é importante mesmo. E nós devemos evitar sair, devemos nos isolar socialmente, devemos manter-nos bem restritos, com cuidados de higiene social e tal, tudo bem, beleza, mas veja só, quantas vezes a gente pode sair para ir na casa de Deus e aprender no seu santo templo. E hoje a gente não pode, graças a Deus, que hoje temos essa ferramenta aqui. Que nós podemos ir e entrar nos lares. Sabe uma coisa? Essa mesma ferramenta está dentro da vontade de Deus. Porque foi Deus que deu entendimento para o homem. Talvez não. Deus já sabia as coisas que vão acontecer. Diz lá, como foi o texto que nós lemos lá de Isaías. Vamos lá? Olha lá. E não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anunciou
o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Meu irmão, nós já estamos preparados para muitas coisas. Nós já estamos preparados para perseguições, nós já estamos preparados para as dificuldades da vida, nós já estamos preparados para enfermidades, embora não queiramos, mas nós temos que estar preparados para todas as adversidades, né? Paulo estava preparado para dar a sua vida a Cristo, os apóstolos também e tantos outros irmãos, eles ficaram em Jerusalém, independente de uma perseguição. Outros saíram, foram para outras cidades, mas teve uma galera, teve alguns irmãos que ficaram em Jerusalém. Não, a gente está disposto a encarar isso aqui, eu sei que é ser assim, o Jesus já nos preparou e tal. E sabe uma coisa? Hoje agora a gente não tem, a gente já está preparado. E essa ferramenta que hoje está aqui conosco, Deus já tinha preparado tudo, para que nós ainda permaneçamos nos seus caminhos. Talvez ele tenha falado assim, vocês não podem sair de casa, mas eu coloquei a internet aí para vocês continuarem falando de mim. Vocês não podem sair de casa, e mesmo antes vocês estavam sempre na minha presença, mas eu coloquei a internet para que vocês continuem me buscando. E aí ele colocou essas ferramentas para nós. Ele colocou essas ferramentas para que nós possamos nos abastecer, para que nós possamos nos alimentar, não ficarmos na frente de uma televisão, às vezes vendo tudo o que não é para ver, ou perdendo nosso tempo, e às vezes não perdendo tempo ou ganhando tempo nas coisas que é do Senhor, nas coisas que são de Deus. Ao salmista, lá no Salmo 139, verso 23 e 24, diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Vamos repetir. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho que vai levar ao fim que o Senhor deseja para mim, a eternidade. O salmista aqui está parando um pouco, sabe para quê, irmãos? Preciso abastecer, preciso ver aqui se tem alguma coisa para arrumar, colocar água no radiador, deixa eu ver se eu preciso calibrar os meus pneus, deixa eu ver se eu preciso trocar aqui, preciso de um pouco mais de óleo sobre mim. Sabe, irmãos, nós não vamos conseguir concluir a rota, o mapa que o Senhor preparou para nós, porque nós não conhecemos os detalhes desse caminho. Nós sabemos que vão vir adversidades, Ele falou, Ele já nos preparou para isso. Mas sabe uma coisa? Na adversidade nós temos que estar preparados, cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos estar abundantes da graça do Senhor, nós temos que estar cheios de Deus. Nós precisamos então agora nos abastecer, precisamos nos preparar. Nós já recebemos a orientação, nós já sabemos qual é o final que Deus quer que nós cheguemos. Ele quer que nós falemos dele, Ele quer que nós levemos paz, Ele quer que nós possamos levar justiça, Ele quer que você e eu possamos curar enfermos, expulsar demônios, falar dele para todas as nações, seja aqui, seja ali, seja acolá, em todo lugar. Ele falou assim, nós sabemos o desejo de Deus, mas o caminho vai ter coisa, vai ter problema, e eu tenho que estar preparado. Eu tenho que me preparar para essa viagem, eu tenho que me preparar para essa rota, eu tenho que me preparar para esse voo, eu tenho que dar uma supervisionada, uma avaliada no motor, eu tenho que ver como estão as coisas. Está tudo funcionando direitinho, eu estou bem, estou preparado. Sabe, irmãos, esse tempo hoje é um tempo para você se preparar, é um tempo para eu me preparar. Na realidade, hoje é um tempo onde Deus está falando para mim e para você. Você está preparado? Então procura apresentar-te a Deus preparado, pronto, habilitado.
como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que você está pronto para encarar qualquer desafio, as coisas vão vir na sua frente, mas eu estou preparado. Sabe, irmãos, às vezes a gente pode até pensar que está preparado, nós podemos até achar que estamos, e às vezes a gente não está faltando alguma coisa. Eu me lembro agora daquele exército que estava diante de Golias. Um exército todo preparado, todo vestido, todo armado, mas diante de Golias eles não estavam preparados. Mas veio um menino, um moço, um rapaz. Ele estava cheio de Deus, ele era valente, ele tinha talentos, ele falava bem, tinha uma boa aparência. E sabe uma coisa mais importante? O Senhor estava com ele, ele estava preparado. Não sabe quando nós estamos preparados? Quando o Senhor está conosco. Por isso que o salmista aqui está falando: Senhor, eu tenho que estar preparado. Vê se tem alguma coisa errada aqui dentro de mim. Porque o nosso problema, irmãos, está dentro do nosso coração. O problema está dentro de mim. O problema está dentro está na minha alma. O problema não está nas coisas que estão do lado de fora. Talvez você esteja pensando que os maiores problemas estejam do lado de fora. Eu quero falar para você que seus maiores problemas não estão do lado de fora, estão do lado de dentro. Porque se eu estiver preparado pelo lado de dentro, irmãos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque se você estiver preparado pelo lado de dentro, sua alma, seu espírito, espiritualmente falando, olha, você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Nós vamos ter um pastor que nos provê, nós vamos ter um Deus que nos ajuda, que nos auxilia, que acalma tempestades, sabe? Então, nós devemos então nesse trajeto nos preparar, buscar a Deus, orar, focar, pararmos mais e olharmos para os céus e refletirmos, meditarmos, contemplarmos Deus, a sua grandeza, porque senão você pode ficar no meio do caminho sem gás, à mercê. Deus é misericordioso e às vezes Ele manda o socorro quando a gente não para fazer isso. Mas eu quero falar para você que hoje nós estamos aqui para estarmos preparados, para acender essa luzinha antes de precisarmos de algum auxílio, para nós nos prepararmos para aquilo que há de vir. O Senhor, ele tem feito isso, Ele tem preparado a gente para essas coisas. Mas mesmo se por um acaso você parou no meio do caminho, sabe uma coisa? O Senhor é misericordioso e é o motivo de não sermos consumidos. Se você pedir por socorro, Ele irá ao teu encontro, aonde quer que você esteja. Pode ser lá no meio de um mar bravio, pode ser no meio de um deserto, pode ser num vale da sombra da morte. O Senhor, Ele se fala presente. A palavra de hoje, ela é mais para trazer para nós um cuidado, uma orientação. Abrimos os nossos olhos que Deus deu todas as coisas, elas se discernem espiritualmente. Tudo que você está vivendo, todas as coisas que nós vivemos, seja na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, seja na sua vida ministerial, ela tem um discernimento espiritual, tem um propósito divino, tem algo de Deus, tem uma mão, tem algo que o Senhor está querendo resolver, falar. Talvez Deus está apontando um caminho para você e você às vezes talvez esteja resistindo. Eu quero falar para você, se renda e entre na vontade do Senhor, se renda e abra os seus ouvidos para a voz dele, se renda e abra os seus olhos para olhar para o caminho que ele está traçando para você. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Paremos mais para refletir, paremos mais para ler, paremos mais para ouvir a voz de Deus, e isso é muito importante nas nossas vidas. Amém, queridos? Eu tenho certeza que Deus tem algo muito grande para fazer através de você, através de mim, através da sua igreja.
através do homem, através de qualquer um que esteja. Deus, eu não sei se você pertence a alguma denominação, temos aqui os nossos irmãos do nosso ministério, quem sabe você é um amigo, irmão em Cristo de outro ministério, talvez você nem cristão seja, eu não sei quem está me vendo, mas eu sei de uma coisa, que Deus está olhando para você e Ele coloca diante de você um mapa do qual Ele quer que você ande nele. Ele não quer que você ande nos seus caminhos, Ele quer que você ande nos caminhos dele. Você pode pensar que é difícil andar nos caminhos do Senhor, é a coisa mais fácil que tem. Você pode pensar que é impossível andar nos caminhos do Senhor, eu vou falar para você, é a coisa mais fácil que tem, porque Ele nos ajuda. A palavra dele diz, Ele fala assim, olha, não é nada de difícil não. Toma a minha cruz e siga-me. Meu fardo é leve. Quero convidar você a deixar o seu mapa, a deixar o seu plano de voo, a deixar os seus caminhos, aquilo que você tem traçado, aquilo que você tem considerado na sua vida. E eu quero falar para você que você passe agora a considerar o que Deus tem para você. Isso você só vai saber o que Deus tem para você quando você se aproximar dele mais. Foi por isso que Jesus veio. Nós estávamos tão distante de Deus. Nós estávamos tão longe de Deus. Nós estávamos vivendo uma forma tão mortal e tão na morte que Deus falou assim, eu vou ter que me aproximar deles, porque se eu não me aproximar da humanidade, ela vai morrer. Então Deus, no seu infinito e grande amor, chama seu filho e fala, filho, vai lá. Eu preciso estar perto do homem. E quando nós estamos perto de Deus, Jesus vem, Ele aparece na terra, e todos que se aproximam dele, se aproximam de Deus. E aí tudo muda. Porque quando nós estamos perto de Deus, a nossa vida é transformada. Quero convidar você, quem sabe se afastou, quem sabe nunca se aproximou de Deus, quem sabe ainda nunca ouviu, não conheceu Deus, a se aproximar de Deus. Eu falo para você, você pode estar pensando, então você está bem próximo de Deus. Não. Eu estou também fazendo que nem você, querendo me aproximar cada dia mais dele, buscando conhecer ele mais, um pouquinho cada dia, um pouquinho mais cada dia passa-se uma folha, cada dia passa-se uma folha. Eu também estou no mesmo caminho que você, querendo conhecer cada vez mais e mais a Deus, me aproximar mais e mais a Deus, agradá-lo mais e mais, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer uma obra nas nossas vidas. Eu quero te pedir agora, quem sabe você possa estar na sua casa, que você feche seus olhos. Eu vou pedir para a Miriam ficar aqui perto. Eu queria fazer uma oração por você. Feche seus olhos, eu quero orar. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te damos graça por esse tempo em que nós podemos estar aqui na Tua presença. Podemos estar como igreja, não física, em pedra material, um templo feito de pedra, mas como igreja feita de pessoas. Nós somos as pedras vivas. Nós somos o templo onde Deus estabeleceu a sua presença. E nós queremos, Senhor, agora apresentar todos esses nossos irmãos, amigos, quem sabe parentes, nas Tuas mãos. Peço, Senhor, que essa palavra possa ter dado um norte, possa ter dado uma direção para quem ouviu. Que Teu Santo Espírito possa conceder graça, que Teu Santo Espírito possa trazer
entendimento, que nós possamos ser totalmente dirigidos por Ti. Eu peço essas Tuas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Aproveitando, Senhor, queremos também orar. Na realidade, Senhor, queremos clamar a Ti. Nós, na nossa nação, nosso estado, nós aqui, Senhor, não somente no Brasil, mas em tantos outros países, tem enfrentado uma calamidade pública, um vírus que se espalhou e tem ceifado vidas, tem ceifado homens, mulheres, tem tirado a alegria de lares. O Senhor tem trazido muita dor, tristeza. Muitas pessoas estão perdendo entes queridos, pessoas que amam o Senhor, para essa doença. E nós queremos agora apresentar não somente o Brasil, mas todas as nações nas Tuas mãos. Senhor, Tu és o Deus que não tem um outro semelhante a Ti. Tu és poderoso, não existe outro igual a Ti. E Tu és poderoso. Queremos clamar, Senhor, vem e coloca as Tuas mãos. Países que estão sofrendo tanto, Senhor, como a Itália, quantas pessoas morrendo por dia. Senhor, clamamos pelas famílias que têm seus entes enfermos, clamamos pela Tua igreja, clamamos por tanta gente, Senhor, que estão perdendo a vida, a coisa de mais preciosa que temos, Senhor. Oh, Pai querido, tem misericórdia, Senhor, das nações, tem misericórdia da nossa terra, da nossa parentela, da nossa casa. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. Tem misericórdia, Senhor, das nações. Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és Deus entre as nações. Tu és o Senhor. E queremos pedir, Senhor, que Tu venha, e clamamos a Ti junto comigo. E tem tantas pessoas no mundo inteiro clamando, Senhor. Pai querido, guarda, livra do mal. Senhor, nós repreendemos esse mal na nossa cidade, nosso estado, na nossa nação. Queremos apresentar, Senhor, as autoridades que possam agir sabiamente, Jesus, para o combate desse mal, que o Senhor dê sabedoria a eles. Aliás, o Senhor que os instituiu, foi o Senhor que os colocou lá. Dá sabedoria para esses homens, Senhor. Queremos apresentar, Senhor, os profissionais que trabalham diretamente no fronte de batalha, atendendo os pacientes, estão dando as suas vidas, colocando as suas vidas em risco para salvar outras. Eu sei que o Senhor é justo e que o Senhor vê essa justiça. Portanto, Deus, guarda-os em nome de Jesus, queremos Te pedir. Médicos, enfermeiros, todos os profissionais ligados nessa área da saúde que trabalham diretamente no cuidado dessas pessoas enfermas, Senhor. Livra-os do mal, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, que as Tuas mãos venham sobre as nações que são mais carentes e não têm condições de estrutural para combater esse vírus, ó Deus. Pai querido, levanta outras nações para ajudá-los a combater esse mal em suas terras, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, que a Tua igreja seja um luminar dessa terra, nesses tempos de tristeza, de mortes, de perdas, de desesperança, Senhor, que a luz de Cristo brilhe sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, e que nós possamos ser, Senhor, os meios pelo qual o Senhor vai operar, vai agir, trazer esperança, se revelar às pessoas, Deus. Queremos pedir, Senhor, que nós não fiquemos parados, nós não fiquemos inertes, mas que nós nos mobilizemos e saiamos dos nossos lares, não à rua, mas saiamos dos nossos lares, Senhor, através dos nossos contatos, para levar paz, para levar esperança, para levar Jesus a tantas pessoas que estão sem destino, Senhor. Quero Te pedir as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Continua a falar conosco. Te pedimos para a Tua glória e que Teu nome seja sempre glorificado. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero convidar você a não ficar em casa, a não ficar parado.
Seja uma pessoa ativa, seja um cristão ativo, seja um homem, uma mulher que leva paz, esperança para outras pessoas. Convide outros irmãos, convide seus parentes para participar dos cultos, para nós levarmos esperança. Existem pessoas que estão ansiosas, estão com medos, o medo mata, a esperança traz vida. Então, queridos, eu quero convidar você a trabalhar, né? a não ficar parado, não ficar inerte quando muitos estão desesperados, tá bom? Leva pão para quem está com fome, não pão que mata a fome física, mas o pão que mata a fome da alma, do coração. Nós vamos ter nosso encontro agora, quinta-feira que vem, vamos estar juntos à noite, vamos ter nosso encontro no sábado, no domingo, e eu quero convidar você a ser um semeador de esperança, um semeador de Jesus, um semeador daqueles que levam a palavra de Deus a sério, que estão comprometidos com o reino, que estão na rota que Deus traçou para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus, assim como poderoso é, e quando Ele se agrada dos seus, quando Ele se agrada do homem, amados, Ele faz tudo, tá bom? Então vamos orar, vamos buscar Deus, medite, mande palavras de esperança e convide as pessoas para estarem participando dos cultos, para que Deus possa, através do seu Espírito, consolar a muitos outros. Eu te abençoo, eu te abençoo, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Tchau.